Olá, sou Gisele Martinhago, você está no canal Martas e Marias, seja muito bem-vinda. E hoje eu quero conversar com você sobre o tempo. É tempo de observarmos o tempo, é tempo de pensarmos sobre o tempo, né? Que tempo é esse que estamos vivendo? Eu não sei se você tem acompanhado o canal, se você tem acompanhado, mas eu fiquei 2 semanas sem gravar. Hoje é dia 6 de janeiro de 2023. E se você tem acompanhado o canal, você percebeu que a maioria dos últimos vídeos eu fui falando sobre a situação do nosso país, antes das eleições, depois das eleições, o porquê das manifestações que estavam acontecendo nas ruas, em frente aos quartéis. E aí hoje a gente está no dia 6 de janeiro de 2023, você já sabe qual é o cenário, já sabe o que aconteceu, né? Então eu acho que se você tem um pouquinho de sensibilidade, está observando, você está percebendo o que está acontecendo. E diante do que está acontecendo, a gente precisa conversar algumas coisas bem importantes. Como eu falei para você, eu entendo que é tempo de pensar sobre o tempo. É tempo de reavaliar algumas coisas. Reavaliar as nossas prioridades, reavaliar os nossos planos para o futuro, repensar como a gente tem administrado o nosso tempo, para onde o nosso coração tem se inclinado, repensar como que a gente está ordenando a nossa vida, quem está em primeiro lugar, em que eu tenho investido mais o meu tempo. E aqui agora eu quero falar com você principalmente como mulher, como uma Marta e Maria, né? Que você é, assim como eu, uma mulher que busca esse equilíbrio em Cristo, que busca ser essa mulher ativa, atuante, que faz, que tem responsabilidades, mas que também entende que precisa estar aos pés do Senhor, que precisa de Deus. E eu acredito que já deu para perceber que mais do que nunca tem que ficar claro que a gente precisa muito de Deus. Sem Deus, sem um relacionamento com Ele, sem a presença dEle na nossa casa, os dias ficarão ainda mais difíceis. E quando eu falo em dias difíceis, eu não quero deixar você triste, sem esperança. Mas eu entendo que sem Deus realmente serão dias mais tristes e mais difíceis de se manter a esperança. O que a gente tem visto aí, as notícias, os novos atos aí, né, do novo governo que a gente tem aí no Brasil, não são muito animadores, não são muito animadores. E para nós cristãos, pessoas conservadoras, o cenário é um pouquinho mais complicado ainda. Inclusive até eu tenho pensado nessa questão do canal, né, no YouTube, porque o projeto Martas e Marias, se você assistiu, né, o primeiro vídeo lá eu explico o porquê do projeto, não é necessariamente o canal, mas é um projeto de cuidar de mulheres, de ser alguém para inspirar mulheres a, na verdade, sabe, voltar para casa, voltar o coração para dentro de casa, em primeiro lugar o coração. Mas se essa mulher, sabe, que volta para casa, que entende que o lar é bênção, que a gente é responsável por cuidar da nossa casa. Então, Martas e Marias é muito mais do que um canal no YouTube. Então, eu tenho me perguntado, será que é tempo de continuar? Será que é tempo de dar um tempo? Será que é tempo de repensar esse projeto e tentar implementá-lo de uma outra forma? Eu ainda não tenho respostas, eu estou pensando porque, como eu te falei, é tempo de repensar. É tempo de rever, é tempo de reavaliar. E aí essa palavra que eu quero deixar para você hoje. Pare, observe, repense a sua vida, repense o seu coração, o que você está fazendo, se as suas prioridades têm sido corretas, se você tem dado devido valor para a tua família, cuidado dos teus filhos, né? E que influências têm vindo sobre a tua casa, sobre o teu coração, como está o teu casamento, né? Que vozes você tem ouvido? Né? Teus filhos estão protegidos ou estão por aí, né, ouvindo influências erradas? Então eu vejo que é tempo de nós, mulheres, repensarmos tudo isso e voltarmos em primeiro lugar o nosso coração para a nossa casa, para dentro do nosso lar, para proteger os nossos, para realmente fazer da nossa casa um refúgio, sabe? Um lugar de proteção, um lugar de paz, um lugar de tranquilidade em meio a toda a tribulação que está aí fora. Que a nossa casa seja esse lugar. E para que isso aconteça, depende de nós.
Esse é o papel da mulher. A mulher é o coração da casa. Nós já conversamos sobre isso também em outros momentos. E hoje, diante do que a gente está vivendo, eu entendo mais do que nunca. É tempo de voltar para casa, é tempo de alinhar, é tempo de ajustar, é tempo de repensar, sabe? Se o que eu tenho feito está valendo a pena, que frutos eu estou colhendo, que frutos eu quero colher. Então eu te desafio a fazer isso, a rever, a repensar. E quem sabe você vai ter que abrir mão de algumas coisas, vai ter que incluir outras coisas. E aí é uma coisa aí, são decisões entre você e o Senhor. De acordo com o teu esposo, se você é casada, que é muito importante o casal sempre andar em acordo. Hoje a gente vê muitas mulheres muito rebeldes, que são casadas, mas querem simplesmente governar sua própria vida, como se não fossem. E isso traz muito problema para o casamento. Então tá em acordo, alinhar, sabe? Chamar os filhos, chamar a família para conversar sobre o que está acontecendo, encarar a realidade. Eu ainda tenho esperança, eu não posso entrar profundamente aqui nesse assunto, mas eu ainda tenho esperança, eu tenho, de que novidades virão por aí. Mas, de qualquer forma, tem um vídeo, uns 2, 3 anteriores a esse, que eu falo assim, por que e para quê? Então, por que estamos vivendo o que estamos vivendo? E para quê? Então, ali eu falo do entendimento de propósito, sabe? De entender o contexto e saber aonde eu preciso me posicionar nesse contexto. Qual é o meu papel? O que Deus espera de mim em meio a esse cenário, em meio a tudo que está acontecendo? Que diferença eu posso fazer? Então, olha só, te deixei muita coisa aí para você pensar. Vou repetir, é tempo de pensar sobre o tempo e mudar se for necessário. E eu creio que é necessário sim. Se você for sincera, se você buscar a Deus de todo o coração, você sabe que você vai precisar mudar algumas coisas para o seu bem, para o bem da sua família, para que a gente possa aí suportar as pressões, as dificuldades. Talvez virão até dificuldades financeiras para muitas famílias, dificuldades financeiras inclusive. Tem muita pressão emocional, tem muita gente ansiosa, tem muita gente estressada, tem muita gente desenvolvendo síndrome do pânico e tantas outras coisas. E nós precisamos buscar a Deus, ter paz interior, buscar uma alegria no espírito para conseguir suportar todas essas pressões. Por isso a importância de observar o tempo e rever algumas coisas. Então esse é o desafio que eu deixo para você hoje, tá bom? E vamos seguindo em frente. A princípio, semana que vem tem vídeo de novo e eu quero te trazer novidades. Eu creio que eu vou botar o foco nisso agora. A gente realmente conversar sobre essa questão de como mulheres voltar o nosso coração para casa. Se eu vou continuar no YouTube ou não, a gente vai conversando. Se houver mudanças de planejamento, com certeza deixarei registrado aqui e deixarei registrado também de que outra forma eu pretendo continuar esse projeto, mas com certeza não é tempo de parar, não é disso que eu tô falando. Pelo contrário, é tempo de avançar ainda mais, com mais vontade, sabe? Com mais força, mas dentro do propósito de Deus, daquilo que realmente funciona, daquilo que Deus realmente quer que eu faça. Então a questão é só essa, não perder tempo com bobagens, reavaliar o tempo para aproveitar ao máximo e fazer a coisa certa, tá bom? Então te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe e que Deus abençoe o nosso Brasil. Tenha misericórdia do nosso Brasil, que precisa muito da mão de Deus. Eu quero terminar te desafiando. Ore como você nunca orou pelo Brasil. Ore por essa nação. Nós precisamos de milagres, nós precisamos de uma intervenção divina. As pessoas passaram 60 dias pedindo por uma intervenção militar, acreditando que as Forças Armadas poderiam colocar ordem no Brasil, em toda essa bagunça inconstitucional que ficou aí, todas essas inconstitucionalidades. Parece que não funcionou. É o que a gente está vendo, pelo menos, diante dos nossos olhos. Então, o que nos cabe? Não que quem estava procurando a ajuda das Forças Armadas não estava ao mesmo tempo pedindo a ajuda de Deus, mas agora realmente nos restou Deus. Se Ele não intervir, só Ele sabe o que será do nosso Brasil. Então, ore, chama para si, principalmente agora esse papel de intercessora, e ore pelo Brasil, pelas futuras gerações, pelos próximos dias que virão. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. É o que eu tenho pedido a Ele, para que a justiça e a verdade prevaleçam nesse país, nesse tempo. A gente possa ver a justiça de Deus prevalecer. Em nome de Jesus.